No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. Entre as estrelas e galáxias na grande amplidão do espaço, a temperatura é de 270 graus abaixo de zero. O congelamento profundo do espaço transformaria o ar que respiramos em gelo sólido. Agora, lugares distantes e congelados revelam novos mistérios. A nebulosa de Boomerang é mais fria do que o espaço circundante. Há vida em mundos congelados? Por que o frio absoluto muda a física que conhecemos? Podemos pegar a luz e retardá-la à velocidade de uma bicicleta. Esta é uma viagem em busca das temperaturas mais baixas do universo. E o derradeiro congelamento profundo. O Universo. Congelamento profundo. Para entender os lugares mais frios do universo, é importante lembrar que, no início, tudo era muito quente. O Big Bang é considerado o evento de mais alta temperatura. Uma agitação de plasma e energia. Quando o universo estava quente demais, ele não tinha uma forma. Era apenas radiação e partículas se agitando e se transformando entre elas. O Big Bang foi um evento extremamente quente, cerca de 100 milhões de trilhões de kelvins. Os cientistas medem a temperatura através da escala Kelvin, que começa no zero absoluto, a temperatura mais fria que conhecemos, a completa falta de movimento atômico. Na Terra, a temperatura média é de 288 kelvins, ou 15 graus Celsius. Duas formas diferentes de registrar a mesma temperatura. Quando o universo se formou, era tão quente que nem os átomos podiam existir. O universo inteiro era pura energia. Em questão de segundos, o universo esfriou a temperatura de 1 bilhão de graus. Durante muito tempo, era tão quente que tudo foi dividido em partículas subatômicas, não nos átomos que imaginamos quando pensamos em matéria. O universo teve que resfriar a uma temperatura baixa o suficiente para que, primeiro, os núcleos atômicos pudessem se formar e depois os átomos neutros. Então, se o universo não resfriasse a uma temperatura baixa o suficiente, nós não existiríamos. O universo continuou resfriando até 56 mil anos após o Big Bang, chegando a 9.000 kelvins. E o universo continuou resfriando até 380 mil anos após o Big Bang. As temperaturas chegaram a cerca de 3.000 kelvins. Foi nesse ponto que a matéria e a energia finalmente se separaram. As temperaturas caíram a um nível que podemos compreender, mas devemos nos lembrar da relação entre calor e temperatura. O calor é uma medida de transferência de energia. E a temperatura é o movimento. Uma das formas mais fáceis de entender a temperatura é pensar na constante colisão de partículas. Se aumentamos a quantidade de gás numa sala, as partículas começam a se colidir, uma bate na outra. Como as pessoas em uma faixa de pedestres de uma rua de Tóquio na hora do rush. Quando as moléculas de gás colidem umas com as outras, a temperatura sobe. Quando os pedestres se esbarram, suas velocidades são transferidas e as pessoas são impulsionadas para a frente, aumentando a temperatura. Mas se removermos algumas pessoas, as colisões se tornam menos frequentes, os nervos ficam menos desgastados e a temperatura cai. Da mesma maneira, quando removemos o gás de uma sala, as colisões tornam-se menos frequentes e a temperatura vai diminuindo. Enquanto a humanidade se espalhava por todas as terras que formavam nosso lar no universo, as áreas de extremo frio exerciam um fascínio especial.
A temperatura mais baixa já registrada na Terra foi medida na Antártida, cerca de 87 graus abaixo de zero. O gelo seco, como o desta bebida, congela a cerca de 78 graus abaixo de zero. Então era possível encontrar gelo seco natural nas condições existentes na Antártida de tão frio. Após encontrar o lugar mais frio no planeta, agora vamos viajar para o ponto mais frio do nosso sistema solar. E, surpreendentemente, não precisamos ir muito longe. Na verdade, é um lugar onde os seres humanos já estiveram. Pelo que sabemos hoje, o lugar mais frio não é exatamente onde imaginamos. A sonda de reconhecimento lunar detectou uma temperatura de 238 graus negativos em uma região onde a luz do Sol não é muito frequente. O fundo de uma cratera da Lua terrestre. À medida que a Lua contorna a Terra, ela gira bem devagar. Na verdade, ela gira exatamente uma vez em torno do próprio eixo, enquanto contorna o planeta. Por isso, sempre vemos a mesma face da Lua. Mas durante esses movimentos, a luz solar nunca consegue chegar ao Polo Norte, nem ao Polo Sul. Assim, as crateras nessas duas regiões ficam em sombra constante, porque a luz do Sol simplesmente passa pela borda da cratera, sem nunca iluminar lá dentro. Depois que os cientistas descobriram um congelamento profundo em nossa própria Lua, eles perceberam que havia outro lugar que poderia ser igualmente frio, no planeta de fogo. A constatação de que crateras como as da Lua poderiam proteger o gelo da luz solar nos fez perceber que é possível encontrar gelo em crateras de qualquer lugar. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. E seu lado ensolarado é incrivelmente quente, centenas de graus acima do zero absoluto. Mas há algumas partes de Mercúrio que estão sempre frias, e são alguns dos lugares mais frios do sistema solar. A inclinação de Mercúrio, ou a falta dela, mantém suas crateras polares em um congelamento profundo. A inclinação do planeta é chamada de obliquidade. A Terra está inclinada a cerca de 23 graus e meio. Então, nossos polos recebem luz solar cerca de 6 meses por ano. Em Mercúrio, a obliquidade é quase zero. Então, em algumas crateras nos polos, há pontos que estão sempre à sombra e nunca veem a luz do Sol. Embora o sistema solar seja mais frio à medida que nos afastamos do Sol, as condições geladas dos planetas e luas exteriores não descartam a possibilidade de vida. Nas extremidades do nosso sistema solar, há uma variedade de luas congeladas que orbitam planetas exteriores. Em torno de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, há pequenos mundos congelados. E o mais incrível é que talvez alguns deles possam ter condições de vida. Os cientistas têm provas contundentes para defender a ideia de que, na Lua de Júpiter, Europa, existe uma crosta de gelo recobrindo um oceano líquido. Um princípio comum da astrobiologia, onde há água líquida, pode haver vida. Os cientistas gostariam de agir como os pescadores de gelo, e ir até lá e cavar um buraco no gelo para ver que tipo de vida encontrariam. Porque pode ser que, no fundo dos oceanos de Europa, assim como no fundo dos oceanos terrestres, haja vulcões que abrigam não apenas bactérias, mas colônias inteiras de vida, algas, pepinos do mar. A vida como a conhecemos pode existir nos oceanos de Europa. Uma das luas de Saturno é um pouco mais ativa e chega a lançar neve para o espaço. A Lua de Saturno, Encelado, tem géiseres de gelo e, na tentativa de encontrar um mecanismo para esses géiseres, os cientistas não conseguiram encontrar um mecanismo que não envolva água líquida. O gelo dos géiseres de Encélado cobre as luas mais próximas, tornando-as mais reflexivas. Então, como os cientistas sabem que lugares congelados como Europa e Encélado foram geologicamente ativos? A resposta está em suas superfícies lisas.
Quando a espaçonave Voyager enviou as primeiras imagens de Encelado à Lua de Saturno, havia vastas regiões sem crateras. Isso indica que as crateras tinham sido preenchidas. Isso quer dizer que é um objeto ativo, que alguma coisa acontece ali. O número de crateras na superfície planetária, quer seja na Lua, asteroide ou planeta, nos indica a idade dessa superfície. Na Lua de Júpiter, Calisto ou na nossa própria Lua, vemos diversas crateras que revelam uma superfície muito antiga. Como este gelo aqui, olha só. Este gelo é velho, tem cortes e tem neve. E, como vocês podem ver, é óbvio que não é tratado há algum tempo. Mas há uma solução para isso. Enquanto os cientistas planetários falam em ressurgimento, não é exatamente o que temos em mente. Bem aqui, percebemos que a máquina foi passada, que houve um evento de recapeamento. A máquina passou, limpando a neve e eliminando os sulcos. É exatamente o que vemos em algumas das luas de Saturno, como Encélado e Titã, onde o gelo fresco sem crateras nos indica que há uma superfície jovem. Os lugares mais frios do Sistema Solar são de grande interesse para os cientistas. Estudar os corpos exteriores do nosso Sistema Solar nos mostra do que o Sistema Solar era composto em seus estágios iniciais. Então, esses corpos gelados representam o material primitivo que descreve o início do nosso Sistema Solar e os blocos de construção a partir dos quais nosso Sistema Solar se formou. 3, 2, 1... Temos ignição e decolagem da sonda espacial New Horizons da NASA em uma viagem de uma década até Plutão e mais além. Agora, um novo projeto está em andamento para obter mais detalhes sobre os vestígios congelados da época de formação do nosso Sistema Solar. A missão New Horizons é a última missão da NASA para explorar as extremidades do Sistema Solar. É atualmente o objeto em movimento mais rápido no Sistema Solar e em 2015 chegará a Plutão. Mas depois de Plutão, para onde ir? É uma oportunidade única de obter detalhes de objetos congelados que remontam a bilhões de anos. O único problema é que os cientistas ainda não definiram o segundo alvo do New Horizons. Sem isso, a sonda viajará a mais de 60 km por hora, direto para a escuridão gelada do espaço sideral. Para saber como o Sol e os planetas se formaram, a resposta pode estar no congelamento profundo do distante Sistema Solar. A missão New Horizons até Plutão deve fornecer informações importantes sobre o ex-planeta. Mas após chegar a Plutão, o que mais podemos aprender sobre os lugares mais frios do espaço sideral e sobre nossa origem? É aí que milhares de cientistas no mundo todo esperam fazer a diferença, encontrando uma agulha num palheiro congelado. Após visitar o ex-planeta Plutão, o destino da sonda New Horizons ainda não foi definido. E agora, cientistas no mundo todo, utilizando alguns dos maiores telescópios já desenvolvidos, como o Subaru e o CFHT, para analisar a região do espaço onde esperamos encontrar um objeto com uma órbita que o leve direto ao encontro da sonda New Horizons. O problema é que temos que encontrar esse objeto gelado no sistema solar exterior através de milhares de milhões de imagens. É uma oportunidade para o público em geral fazer parte da exploração na zona mais fria do sistema solar. É aí que precisamos da ajuda do público para nos ajudar a analisar essas imagens e tentar encontrar o pedaço de gelo que a sonda New Horizons vai visitar depois de ir até Plutão. Basta acessar um site e analisar as imagens para, quem sabe, mudar o curso da história.
Isso é o mais incrível nesse projeto. Espera-se que esse objeto misterioso, seja ele qual for e quando for encontrado, seja frio. Muito frio. Afinal, outros objetos do cinturão de Kuiper estão entre os lugares mais frios do nosso sistema solar. À medida que nos afastamos do Sol, a energia da estrela vai perdendo a capacidade de aquecer seres humanos, naves, qualquer coisa. Chega-se a temperaturas em torno de 40 kelvins. São temperaturas em que o nitrogênio se solidifica e o mesmo acontece com o dióxido de carbono. Então todas as coisas que estamos acostumados a pensar como gases no ar que nos rodeia se transformam no chão onde pisamos. E quando olhamos para Plutão e sua superfície, vemos um mundo completamente congelado que recebe tão pouca luz solar que coisas comuns para nós como rios ou um copo de água para beber não poderiam existir, pois até o ar que respiramos estaria congelado. Há outro mundo dominado pelo congelamento profundo. Um objeto transnetuniano que recebeu o nome de uma deusa do Ártico, Sedna. Alguns objetos no sistema solar exterior, como Sedna, têm órbitas muito excêntricas e passam a maior parte do tempo no congelador do sistema solar. Mas quando se aproximam do Sol por um curto período da sua órbita, talvez a cada 200 anos, eles desenvolvem uma atmosfera muito tênue. À medida que o planetóide se retrai, a atmosfera se transforma numa superfície novamente. Sedna tem aproximadamente o triplo da distância de Netuno até o Sol. E quando se aproxima ao máximo, tem 2,5 vezes a distância de Netuno. Em seu ponto mais afastado, tem cerca de 33 vezes a distância de Netuno e um período orbital de cerca de 11 mil anos. Então, a última vez que esteve tão perto assim do Sol foi em 9.000 anos antes de Cristo. Mas por que Sedna tem uma órbita tão estranha? Algumas pessoas inicialmente pensaram que Sedna tinha sido expelida para onde está após uma interação com Netuno. Mas como o ponto mais próximo que Sedna fica do Sol é 2,5 vezes a distância de Netuno, isso pode ser improvável. Em vez disso, é possível que uma estrela tenha passado e deslocado Sedna de seu ponto de formação, próximo a Netuno, e a tenha levado para onde está agora. Pode até ter sido uma das estrelas do aglomerado em que o Sol teria se formado. Sedna pode ser o primeiro objeto conhecido em um grupo enorme de outros corpos gelados que faz parte da nuvem de Oort que achamos que existe ali. Na Terra, quando falamos em gelo, normalmente pensamos na água em estado sólido. Mas o gelo em lugares congelados como Sedna não se refere necessariamente à água. Quando as pessoas pensam em gelo, imaginam aquilo que encontram no congelador. Mas quando os cientistas falam em gelo, abordam apenas uma transição química. Falam sobre como podemos pegar um gás, ou quem sabe um líquido, e diminuir a temperatura, sugar a energia, até que os átomos mudem seu comportamento e se transformem em algo sólido. No sistema solar exterior encontramos amônia, a solução de limpeza, congelada em forma de sólido. Encontramos metano, um gás natural, congelado em forma de sólido. Gelo seco que fazemos em laboratórios aqui na Terra. Nosso sistema solar está repleto disso. Para um cientista, o gelo é apenas algo que está em um estado diferente que, quando aquecido, se transforma em um gás ou um líquido. Um tipo de gelo como este dióxido de carbono congelado não passa do estado sólido para o líquido como a água. Ele vira gás direto. Esse tipo de gelo é exatamente o que faz parte da composição de Plutão, Eris e muitos outros mundos exteriores do sistema solar. Quando vemos um cometa, quando vemos sua cauda, o que estamos realmente vendo são os gases. Como os gases que saem desse gelo seco, eles são levados para a parte de trás do cometa pela radiação do Sol. Aqui na Terra é apenas uma brincadeira. Nesta sala, eu estou cercado por blocos de gelo formados por água. E esse tipo de gelo é bastante comum aqui na Terra. E em outros lugares do sistema solar, como a Lua de Júpiter, Europa.
Mas existem alguns lugares que possuem diferentes tipos de gelo. A lua de Saturno, Titã, por exemplo, possui gelo de metano e etano em sua superfície. Então, o gelo de água não é o único tipo de gelo que existe. Para encontrar uma variedade de gelos em uma localização conveniente, basta achar um cometa. O interessante no estudo dos cometas é que encontramos o material que forma todo o nosso sistema solar, incluindo a Terra, bem ali, congelado, como no momento inicial da evolução do sistema solar. Muitos cientistas acreditam que os cometas são responsáveis pelos vastos oceanos terrestres. Durante eras, o impacto de cometas trouxe água líquida para a superfície da Terra. Se esse for o caso, esses cometas que transportam água são responsáveis por todos os seres vivos do planeta. Então, o que é mais frio? Um cometa ou um asteroide? É o que Travis de Cedar Rapids, Iowa, perguntou ao programa Pergunte ao Universo. Travis, os cometas são mais frios do que os asteroides durante a maior parte de sua jornada pelo espaço. Isso porque os cometas surgem no congelamento profundo do sistema solar. É muito frio lá. Os asteroides costumam estar mais perto do Sol, então são mais quentes do que os cometas. Pergunte ao Universo. Cometas congelados, asteroides congelados e os mundos que são inteiramente cobertos de gelo e neve. Aonde nos levará a busca pelos lugares mais frios no universo? E a vida poderá sobreviver sob a superfície gelada de um planeta que vaga entre as estrelas? O frio desempenha um papel fundamental no universo. É um meio de preservação, um protetor contra a propagação de elementos essenciais à vida, como hidrogênio, oxigênio e carbono. Os lugares mais frios do universo podem conter respostas para questões fundamentais sobre nossa origem. Então, imagine um mundo que está sempre na era do gelo. Na ficção científica, os planetas de gelo são comuns. Hot Hura-Pentê e, é claro, o planeta de gelo chamado Zero. Mas aqui a ficção científica pode ser ofuscada pela ciência de verdade. Os cientistas procuram exoplanetas que possam ser como Hot, o mundo de gelo de um império contra-ataca, grande, rochoso e coberto de neve. Hot foi uma representação realista de como seria um planeta que estivesse coberto com água congelada porque está longe demais de uma estrela. Pode existir um planeta com apenas um grande oceano congelado, sem continentes terrestres se erguendo. Um planeta congelado não só é uma possibilidade. Isso já aconteceu várias vezes na história da Terra. Em várias ocasiões, a Terra esteve completamente congelada. Chamamos essa fase de Terra Bola de Neve. O que acontece é que a camada de gelo cresce, a Terra esfria, surge mais gelo, que reflete mais luz solar. E assim temos um congelamento totalmente descontrolado. Mas algo mudou. A Terra aqueceu e as geleiras derreteram. Na verdade, é de se esperar que a Terra ficasse congelada a maior parte do tempo. Isso só não acontece porque temos uma atmosfera espessa que retém o calor. Se nós não tivéssemos essa atmosfera, a Terra está tão longe do Sol que a água seria congelada. Em 2012, os cientistas identificaram mais de 700 planetas extrasolares. Um número que continua crescendo a cada ano. Muitos deles são gigantes gasosos, mundos que se parecem mais com Júpiter e Saturno do que com a Terra. Detectar mundos congelados menores é uma tarefa difícil, mas não impossível. Nossos métodos de detecção atuais tendem a encontrar planetas muito grandes bem perto de suas estrelas-mãe. À medida que os métodos de detecção melhoram, é provável que encontremos mais mundos congelados. Um desses mundos é o planeta conhecido como OGLE 2005, BLG 390LB. Acredita-se que tenha cerca de 5 vezes o tamanho da Terra e, segundo pesquisadores, pode ser constituído por rochas e gelo como as da Terra. A distância desse exoplaneta até o seu Sol é aproximadamente a mesma, talvez um pouco mais da distância de Marte até o nosso Sol.
Então, em nosso sistema solar, ficaria entre Marte e Júpiter. Esse exoplaneta é interessante porque tem cerca de 5 vezes a massa terrestre. Então, por isso, é considerado uma superterra, um dos exoplanetas com a menor massa já encontrado. Mas sua temperatura pode ser de apenas 220 graus negativos. Portanto, seria um planeta grande parecido com a Terra, mas gelado. Outro tipo de exoplaneta que deve ser escuro e congelado é o planeta órfão. Esse tipo de planeta, por algum motivo, foi arremessado para fora de seu sistema solar e jogado no espaço congelado que existe entre as estrelas. Pelo que sabemos, os planetas podem orbitar as estrelas, mas não obrigatoriamente. A gravidade pode fazer com que os planetas sejam lançados para fora de seus sistemas solares. É assim que surgem os planetas órfãos, que em vez de orbitar uma estrela, ficam vagando entre elas. Sem uma estrela para fornecer calor, esses planetas provavelmente são escuros, frios e estéreis. Mas o frio não representa a morte. Muitos cientistas acreditam na possibilidade de haver vida sob os oceanos congelados de um planeta órfão, mesmo após 1 bilhão de anos vagando pelo espaço. Quando estão longe da estrela, eles podem congelar e ficar bem gelados. Mas também presumimos que alguns deles possam ter uma atmosfera espessa que manteria o calor preso, criando processos geotérmicos e decaimento radioativo dentro do planeta. Por causa disso, podemos afirmar que nem todos têm a superfície completamente congelada. À medida que analisamos melhor o cosmo, a estimativa do número de planetas órfãos continua subindo. Uma simulação recente sugere que o número de planetas órfãos é o dobro da quantidade de estrelas. Então, o que aconteceria se uma estrela passasse e tirasse a Terra do nosso sistema solar? À medida que a Terra virasse um planeta órfão, vagando pela escuridão do espaço, a vida sobreviveria? Se isso acontecesse, perderíamos não toda a nossa energia, mas grande parte dela. Os oceanos iriam congelar, a atmosfera se tornaria sólida e provavelmente morreríamos. E esse mundo talvez ficasse intacto com todas as suas cidades. Não precisamos nos preocupar com isso, mas não sabemos o que aconteceria com uma civilização que crescesse em torno de estrelas binárias. Os seres humanos talvez não sobrevivessem, mas no fundo do mar, à medida que a água congelasse, a vida teria uma chance de lutar. Uma das coisas que ajudam a manter os peixes vivos aqui na Terra é a nossa água, o H2O. Quando ela congela, congela de cima para baixo, o que manteria os peixes a salvo nadando sob uma superfície congelada. Mas num mundo que estivesse sofrendo um congelamento profundo, esse planeta alienígena poderia ter oceanos de amônia ou lagos de metano. E esses líquidos, quando congelam, congelam de baixo para cima, assim, fazendo com que os peixes fiquem saltando na superfície dos lagos congelados, o que não é nada bom para os peixes. Se a Terra se tornasse um planeta órfão, as formas de vida que vemos nas profundezas do oceano, em zonas de subducção, onde fontes termais enchem o mar com água bem quente, essas formas de vida continuariam a existir como se nada tivesse acontecido por milhões, talvez bilhões de anos. Portanto, é bem possível que nas profundezas de um planeta que começa a vagar por aí, a vida ainda exista. A vida poderia existir em um planeta órfão, mas não para sempre. Afinal, o espaço é muito, muito frio e a Terra, felizmente, continua a ser mais quente. Nós estamos perto do Sol. Um lugar típico do universo, longe de qualquer galáxia ou estrela, tem uma temperatura média de apenas 2,7 graus Kelvin acima do zero absoluto. Essa é a temperatura do próprio espaço. É muito frio. É um congelamento profundo. E qual é o lugar mais frio que ocorre naturalmente no universo? É um lugar onde um princípio simples, que pode ser testado em casa, provocou um frio extremo. Após explorar o papel que o frio desempenha em outros planetas, é hora de conhecer lugares mais gelados ainda.
Astrônomos descobriram recentemente o que pode ser a anã marrom mais fria já encontrada a apenas 40 anos-luz da Terra. É o que chamamos de anã marrom de classe Y. E de acordo com os cientistas, a temperatura em sua superfície é parecida com a de um dia quente de primavera. Em 2011, descobrimos a anã Y mais fria já encontrada. E é um objeto tão frio que sua temperatura é menor do que a nossa, seres humanos. Esse objeto tem apenas 26 graus Celsius. Em comparação, nosso Sol chega a 5.537 graus Celsius. Então, essa anã marrom é uma estrela ou não? Uma anã marrom é uma espécie de intermediário entre um planeta e uma estrela. É mais maciça do que um planeta do tamanho de Júpiter, mas ao mesmo tempo não é grande o bastante para sustentar uma fusão nuclear em seu centro. Uma estrela tem uma fusão nuclear acontecendo por um longo tempo. E uma anã marrom tem uma fusão nuclear por pouco tempo. O que as anãs marrons fazem é preencher a lacuna entre o que chamamos de planeta e o que chamamos de estrelas. Então as anãs marrons são legais não só porque são frias, mas porque várias coisas exóticas acontecem nelas. Por causa das baixas temperaturas, existem nuvens nos ambientes externos dessas quase estrelas. E essas nuvens podem ser de gelo ou, em alguns casos, até de ferro. Nós acreditamos que algumas anãs marrons podem ter chuva de ferro, em que o ferro se condensa na atmosfera e cai nas camadas mais baixas. Mas, nas anãs mais frias, nós podemos encontrar gelo, como o que vemos nas faixas de nebulosidade de Júpiter. Então, elas são quase estrelas e são quase planetas. No meio do universo, a cerca de 400 anos-luz da Terra, repentinamente, as estrelas parecem deixar de existir. A temperatura cai e surge a escuridão chamada Barnard 68. A nuvem Barnard 68 é importante pelo que não vemos. É apenas uma mancha preta. Não há luz saindo dela, nem luz passando por ela. É apenas uma mancha preta e opaca no céu. O que era considerado um buraco no céu agora é conhecido como uma nuvem molecular escura. Nuvens moleculares escuras são enormes nuvens de gás e poeira no espaço. Quando dizemos pó, falamos em pequenos pedaços de água e silicatos parecidos com o que varremos da nossa sala. A luz solar, a luz das estrelas, só consegue penetrar nas regiões ultraperiféricas da nuvem de gás. À medida que avançamos para seu interior, esse sistema opaco bloqueia todos os comprimentos visíveis de onda de luz. Só a luz infravermelha é capaz de percorrer as profundezas da nuvem. Isso impede a nuvem de aquecer e faz com que o seu interior seja um dos locais mais sombreados e frios do universo. A nuvem Barnard 68 tem uma temperatura de apenas 16 kelvins na periferia e seu interior é ainda mais frio. É uma nuvem bem fria. O mais surpreendente em objetos como a nuvem Barnard 68 é que agora são o que há de mais frio no universo. Mas basta uma onda de choque para desintegrá-los e desencadear uma formação de estrelas. E as primeiras estrelas a se formarem, as maiores, são os objetos mais quentes no universo. Então, uma dessas nuvens moleculares escuras pode se tornar a estrela mais quente na região, sendo que um instante antes era um dos objetos mais frios do universo. Prosseguimos nossa viagem. E chegamos ao lugar mais frio que conhecemos no universo, a cerca de 5.000 anos-luz da Terra. Estamos entrando na nebulosa de Boomerang. Essa nebulosa em forma de gravata borboleta é mais fria do que o resto do universo. Seu fluxo de gás a resfriou a cerca de 272 graus negativos, apenas 1 Kelvin acima do zero absoluto.
A nebulosa de Boomerang é formada por gases em rápida expansão a partir de uma estrela moribunda. Esses gases expandem tão rápido que se resfriaram a uma temperatura inferior à do espaço circundante. A nebulosa conseguiu atingir essa temperatura extremamente baixa, em parte porque é feita de gás em expansão. Gás em expansão, como gás que sai dessa lata aqui. A temperatura cai à medida que o gás adquire um volume maior. Na verdade, posso pegar essa água potável comum, a temperatura ambiente, e congelá-la com um gás que sai da lata. Não vou afirmar que Boomerang tem gelo, mas podemos ver que, com um pouco de gás em expansão, é possível criar pedaços de gelo. Através da tecnologia moderna, é possível criar temperaturas ainda mais baixas em laboratório. Então, o lugar mais frio do universo pode estar bem aqui, no planeta Terra. Em experimentos de laboratório, podemos chegar a temperaturas muito baixas. Na verdade, a temperatura mais baixa já alcançada é algo em torno de 0,5 nanokelvin, ou seja, 1 bilionésimo de Kelvin. É muito frio. À medida que a temperatura nesses experimentos se aproxima do zero absoluto, coisas estranhas começam a acontecer com a matéria. Os átomos reagem ao congelamento, criando uma estranha forma de matéria. É quando os átomos atingem praticamente o mesmo estado. Isto é, se comportam de forma semelhante ou até de forma igual. São substâncias muito estranhas. Substâncias superfrias que podem até deter a luz. O mais interessante é que conseguimos realmente deter um feixe de luz. Eu sei que parece loucura, mas podemos pegar um feixe de luz e retardá-lo. Depois, nós podemos brincar com ele, fazer o que quisermos e liberá-lo novamente. O que nós podemos fazer com isso é detê-lo, transformá-lo em um sinal elétrico, então relançá-lo e transformá-lo de volta em luz. Isso é muito interessante porque tem várias aplicações práticas em eletrônica. Apenas para a transmissão de dados. É apenas mais um exemplo de como um congelamento profundo pode transformar as propriedades fundamentais do universo. Por esse motivo, muitos cientistas acreditam que o universo se encontra em uma transformação fundamental. O estado permanente de congelamento profundo, do qual não há retorno. O universo está condenado. É nisso que acreditam diversos físicos que estudam as possibilidades para a etapa final de toda a existência. O calor e a energia que estavam presentes no início dos tempos estão lentamente se extinguindo. A história do universo começou com a injeção de uma enorme quantidade de energia durante o Big Bang. Energia que vem se dissipando enquanto o universo se expande. O universo surgiu com o Big Bang e continua a se expandir. Portanto, certamente sofrerá com a escassez de energia. E para isso não há solução. De certa forma, o universo está diminuindo lentamente. Como quando você termina de dar corda em um brinquedo e o deixa funcionando por um tempo. Uma hora toda a energia é consumida e não há mais nada armazenado. Então é preciso dar corda novamente para que ele faça algo interessante. Esses brinquedos têm uma energia inicial e, enquanto estão em funcionamento, nós vemos a energia ser consumida e se dissipar. Uma hora, esses brinquedos vão parar, vão chegar ao estado de menor energia e não haverá mais produção de energia para eles. Quando todas as estrelas morrerem, quando toda a energia tiver se dissipado uniformemente pelo universo, nada de interessante vai acontecer, porque, como no brinquedo, não há mais corda. O universo não terá mais corda para funcionar. Mas o universo está ficando maior, está em expansão, e não há novas fontes de energia ou calor surgindo nesse sistema. Se o universo não se desintegrar primeiro,
ele vai se transformar num congelador. Frio, escuro e deprimente. Sóis vão se extinguir. Planetas vão ser destruídos. Galáxias vão colidir, entrar em colapso, explodir e então se desintegrar. Conchas congeladas de sua antiga existência. Ao longo de centenas de bilhões de anos, toda a energia do universo terá sido consumida. E o universo, sempre em expansão, ficará perdido no vazio, enquanto o estágio final se aproxima. Uma hora ele vai se expandir a ponto de não haver mais calor no universo. Isso significa que não haverá mais reações químicas nem biológicas. Só vai sobrar... O estado final do universo vai parecer um monte de nada. Nada para ver, nem buracos negros, nem anãs brancas, nem estrelas de nêutrons, nem mesmo os prótons. Apenas o nada. Será um universo muito frio e escuro. Pode-se dizer que será o derradeiro congelamento profundo. Mas precisa ser assim? Existe algo que possa impedir o universo de acabar como um vazio congelado e escuro? Para evitar a derradeira morte do universo, a gravidade ou alguma força atrativa como a gravidade terá que reunir tudo aquilo que forma o universo. Agora, o universo está se expandindo e a força da gravidade não é suficiente para reunir tudo. Mas sabemos que não conhecemos todas as forças que estão em ação. Foi só nos últimos 20 anos que tomamos conhecimento da energia escura, que é uma força repulsiva, é algo que dispersa o universo. E nem sabíamos que isso existia mais de 20 anos atrás. É possível que um dia a energia escura que está acelerando a expansão do universo seja uma energia propícia à gravidade. Se esse for o caso, e se houver o suficiente, então o universo pode parar a expansão e se reagrupar. Nós não sabemos se isso vai acontecer, mas pode acontecer. Nesse caso, o universo vai passar por um calor mortal, em que todas as partículas batem umas nas outras, em que as estrelas e planetas são destruídos. E aí haverá uma forma diferente de universo sem vida, que será quente em vez de profundamente congelado. Mas isso ainda não está garantido. Eu aposto que o universo vai acabar em um congelamento profundo de temperatura muito baixa. Porque parece que a corrente de energia escura é do tipo que vai continuar a acelerar a expansão para sempre. Se for esse o caso, a temperatura do universo vai chegar bem perto do zero absoluto, que é o congelamento profundo final. O frio é um ingrediente fundamental do universo. O frio é essencial para que o universo continue como está. Porque sem um local frio, a energia não flui. Porque a energia flui do quente para o frio. E é o fluxo de energia que cria todas as estruturas que vemos no universo, incluindo nós mesmos. Então, não estaríamos aqui se a energia não estivesse tentando fluir de um local com calor concentrado para diversos pontos mais frios do universo. Então, a próxima vez que sentir o vento frio do inverno ou for atingido por uma bola de neve, lembre-se que se não fosse pelo frio, você não estaria aqui. E se serve de consolo, você não estaria vivo daqui a centenas de trilhões de anos, quando o universo vai entrar na etapa final do congelamento profundo.